Ele é um dos autores católicos mais lidos e mais ouvidos do Brasil. São mais de 300 obras, entre CDs e livros. José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Padre Zezinho, faz os seus 50 anos de sacerdócio. E nós, da Web TV São Judas, viemos prestigiar e acompanhar essa festa. Confira! Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Eu morava em São Judas, onde havia uma periferia muito forte. Hoje está tudo bem lá, mas naquela época era difícil. Então a gente ia na Vila Guarani, em alguns lugares onde havia até bandidos até havia, mas os padres estavam lá. E muitos jovens de lá participaram, 2 ou 3 ficaram padres, e depois muitos hoje são empresários, saíram da pobreza e foram trabalhar motivados pela Igreja de São Judas. E foi lá que a irmã Maria, das Paulinas, me encontrou ouvindo algumas canções minhas, do meu grupo de lá, na igreja. E me convidou a mostrar umas das músicas que eu cantava, porque tinha vindo dos Estados Unidos com um ritmo diferente, outro estilo de músicas que eu já compunha nos Estados Unidos. Então ela ficou curiosa e pediu, fui lá, mostrei algumas canções, que era um ritmo novo, diferente, e também não pensei que ia gravar disco. Ela convidou para eu mostrar. E eu gravei. A pedido dela, eram aquelas fitas ainda só de 2 canais. E eu fiz ao vivo. Mas é que eu queria só mostrar. Disco, nem pensava. Eu fiz para mostrar, porque a paróquia tinha isso. Naquele tempo eu juntava fitinha só, né? Pois olha, a irmã disse que estava pronto, foi bom. Se podia fazer cópia. Eu fiquei espantado, nossa, foi procurado logo. Pois é, dá para fazer alguma coisa nisso. Começamos aos poucos e deu o que deu. Mas eu acho que o mérito também foi a profecia da irmã Maria, porque se não fosse isso, eu estaria trabalhando em uma paróquia, trabalhando com os jovens. Quem me arriscou, me tirou da vida de paróquia, foi a irmã Maria das Paulinas. E ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Estou aqui com o dono da festa, o Padre Zezinho. Parabéns, padre. E como o senhor descobriu a sua vocação para ser padre? Foi acontecendo aos poucos. A convivência que eu tive com os padres do conventinho em Taubaté, na Vila São Geraldo, o cuidado que eles tinham com os operários, que era uma vila de operários, quando havia problema sério de até fome, porque naquela época a guerra tinha acabado, 1947, havia muita dificuldade ainda. Então os padres ajudavam muito. Eu era uma criança, mas eu vi isso. Então eles traziam comida, traziam até roupa, ajudava. E eu vi isso e eu comecei a dizer que eu queria isso também. Então, o testemunho do padre Teodoro, padre Matias, padre André,
marcou muito a minha vida, porque eles cuidavam dos pobres, não era só ensinar a rezar, não. Eles ensinavam a cuidar dos velhinhos e das crianças. E organizavam jogos na rua, brincadeira, e aquilo eu achava que era bom. Dizia para mim mesmo, um dia eu vou cuidar de criança que nem eles, eu vou cuidar dos velhos que nem ele, e dos pobres também. Então, os padres deonianos faziam isto. E, aos poucos, eu fui descobrindo que também era para mim. Acho que foi o testemunho deles. E nesses 50 anos, padre, qual foi a lição mais importante que o senhor aprendeu nesse caminho? O outro é importante, ele sabe mais coisas do que eu, algumas coisas que eu sei mais, e a gente partilha e faz um diálogo. Então, sou grato a Deus por tudo que eu ganho dos outros, e sou grato o que eu posso ensinar para os outros. Então, acho que o diálogo é a coisa mais bonita de uma vida. E com isso você cresce e você se torna mais gente. Pobre do país que não tem diálogo, pobre do partido que não dialoga com outro, pobre do Congresso onde os políticos só se xingam e não dialogam, pobre de igrejas que não dialogam. Eles todos estão fora da sintonia. A vida é bonita quando há diálogo em família e no povo. Qual o conselho o senhor daria para os seminaristas? Aprenda a ouvir os outros. Leiam, 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 porque a escola não vai dar tudo que você precisa. A sabedoria que está nos livros é importante. Eu leio uma média de 4 livros por mês, e isso ajuda muito. Então, eu aprendi a gostar de ler, e com isso adquiri mais cultura. E depois eu peço também que façam de tudo para fazer o outro aparecer. Quando for a sua vez, as pessoas vão fazer você aparecer. Padre, o senhor, além de sacerdote, é cantor, compositor, escritor. Como o senhor consegue dividir, né, aparecer mais a figura padre do que artista? É o jeito de lidar com o povo, né? Os jovens, as crianças, os mais velhinhos, esse cuidado especial de falar com cada pessoa. O Papa faz isso. E por isso que ele é tão amado, porque ele olha para as pessoas e ele conversa com cada pessoa. Ele, sempre que pode, está lá, dá um olhar, faz um gesto. E todo mundo sabe que aquele gesto é para ele. Então, ele é um aproximador. Eu acho que isso é uma característica muito bonita de uma igreja. E se eu puder fazer isso, ser um aproximador, tá bom. Às vezes eu fico muito mal assim quando eu quero me aproximar e não consigo. Quero chegar perto de uma pessoa e não consigo. Porque não deixam. Ou porque é gente demais e parece que eu não olhei para aquela pessoa que eu precisava, né? Mas sempre que eu puder, um pequeno gesto é o suficiente. É fazer assim, oi, apontar com o dedo. A pessoa sabe, olhou para mim. Então, acho que é importante isso, porque isso mostra que você se importa com o outro. Eu acho que é fundamental isso. Se você quer ser um padre importante, importe-se com os outros. O senhor pode deixar um recado para quem está assistindo, nós da Web TV São Judas? Importem-se com os outros, porque Deus se importa com vocês. Sejam iluminados, iluminadores, abençoados e abençoadores, perdoados e perdoadores. E aí sim, vocês vão ser evangelizados e evangelizadores. Fiquem com Deus. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.
Deus.